Bom dia, meus amores, graça e paz, a paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para falar mais um pouquinho da palavra do Senhor com vocês, tá? E eu quero ler para você hoje, aqui no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 33, 34, 35 e 36. Apenas esses 4 versículos, quero falar um pouquinho do amor de Deus e quero contar um testemunho também, tá? Da minha vida, certo? Então vamos lá. Versículo 33, do livro de Mateus, do capítulo 14. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em derredor. E trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe para que ao menos tocassem a orla do seu vestido, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Certo? Aonde Jesus andava, ele fazia milagres. Aonde Jesus andava, ele curava enfermos. Né? E quando ele passou para essa banda aqui do outro lado, né, que chegou na cidade de Genezaré, as pessoas que começaram a conhecer ele, né, que viram que era ele que estava lá, que ele tinha chegado naquela cidade, então começaram a rodear da cidade, ao redor da cidade toda, né, pegando as pessoas que estavam enfermas, pegando aquelas pessoas que estavam coxo, aleijado, surdo, mudo, entendeu? Mancos, de todo tipo de enfermidade, né? Todas as pessoas que estavam enfermas, as outras iam ao redor, pegavam e levavam lá para tocar pelo menos na orla do vestido, na pontinha do vestido de Jesus, porque eles tinham fé. Agora você imagina o tamanho da fé das pessoas. Eles tinham fé que bastava a pessoa pegar na ponta da roupa de Jesus e elas ficavam curadas. E verdadeiramente elas ficavam curadas sim, tá? Que nem aquela mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue passou muitos anos, né? 12 anos com aquela enfermidade, sangrando o tempo todo. Nossa, devia ser horrível. E naquele tempo, a mulher era imunda, né? Quando estava daquela forma. Ninguém queria chegar perto dela de jeito nenhum. Ela gastou tudo o que tinha. Né? Pelo que fala, a Bíblia deveria ter condições, né? Mas ela gastou tudo o que tinha procurando cura e de outro tipo de coisa, mas não encontrou. Né? Mas quando ela ouviu falar que Jesus estava passando naquele lugar, naquela cidade, ela correu lá, foi caindo, cambaleando, cai aqui, levanta, cai de novo, mas até chegou perto de Jesus e pegou apenas na pontinha da roupa, né, da bainha da saia de Jesus, do vestido de Jesus, da orla do vestido de Jesus, e ela ficou curada. No mesmo instante, ela ficou curada. A fé dela que era grande. Então, a mesma coisa aqui do livro de Mateus, capítulo 14, que ele fala assim, né? E quando os homens daquele lugar o conheceram, ficaram sabendo que Jesus estava ali, conheceram Jesus, a fama de Jesus já era grande, que ele fazia milagres aonde ele chegava, né? Mandaram por todas aquelas terras, olha só, em redor. Então não foi só naquela cidade, foi na terra inteira, né, ao redor, ali onde eles moravam, né? Trouxeram todos os que estavam enfermos, todas as pessoas que estavam enfermas, estavam precisando de uma cura, de um milagre. Eles levavam e rogavam-lhe para que ao menos tocassem na orla do seu vestido, do vestido de Jesus, né? E todos os que tocavam ficavam sãos. Todos os que tocavam na orla do vestido de Jesus eram curados, porque a fé deles era grande. Aí eu quero falar sobre fé para você. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas você acredita que vai acontecer e realmente acontece. Tá? É o firme fundamento das coisas que você ainda não está vendo na sua frente com os seus olhos carnais. Mas com os seus olhos espirituais, você já tem a certeza de que aquilo que você quer, que você tanto pede a Deus, vai acontecer. Entendeu? Ou seja,
você está profetizando, você está tendo certeza que vai acontecer, que aquilo já existe. É isso. Por isso que diz, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que você tem certeza que elas existem. Né? Agora eu queria falar para você sobre a minha fé. O que já aconteceu comigo. No Facebook, no Kawaii, no YouTube, eu já coloquei assim, vídeos e colocando assim, em cima, né, o texto. Eu sou milagre de Jesus. Eu sou milagre de Deus. Porque realmente eu sou o milagre de Deus. Tá? Olha só, eu vou contar pra você. E tem gente que não acredita, só faz dizer assim, eu tenho fé. Você tem fé em Deus? A gente pergunta, né? A pessoa, eu tenho fé em Deus, sim. Mas na realidade não tem fé. Quando as coisas começam a apertar, quando o cinto começa a apertar, quando o círculo começa a se fechar, aí a pessoa não aguenta. Aí a pessoa começa a reclamar, murmurar, às vezes até colocar a culpa em Jesus. Tem muitos, não digo todos, mas não estou radicalizando, mas tem muitas pessoas que... Desculpa, gente. Tem muitas pessoas que quando começam a sofrer, começam a acontecer as coisas na vida da pessoa, aí começa a colocar a culpa em Jesus, como se Jesus tivesse culpa de alguma coisa. Jesus não tem culpa de nada, gente. Tá? Não tem. Então, é assim, eu tenho fé em Deus. Certo? Eu tenho. Olha só o que já aconteceu na minha vida. Eu morava numa cidade chamada Alvorada, como eu já falei aqui no outro vídeo. Essa cidade de Alvorada ficava perto de uma outra cidade que se chamava América do Sul. E fica mais ou menos na divisa ali do Goiás. Entendeu? E eu estava morando lá. E, gente, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Hoje eu não tenho muita coisa, eu tô morando de aluguel. Eu não tô trabalhando. De vez em quando eu faço um bico quando aparece. Mas a minha casa, não tem nada dentro da minha casa. Entendeu? Mas eu tenho Deus na minha vida. E isso é tudo na minha vida, isso é tudo. Deus é tudo pra mim. Tá? Não sou rica. Eu só tenho Jesus na minha vida. E a minha vida com Jesus. E a minha família. Mas deixa eu falar uma coisa. Nesse tempo lá na Alvorada, gente, eu era pobre de maré. Morava só eu, a minha filha, a Carol, né? E o meu filho, o Henrique, que hoje é casado, mora em Brasília. A minha filha, Carol, é casada, mora aqui em Cristino Castro, né? E, inclusive, ela vai até ganhar um filho agora, né? No próximo mês. Segunda-feira ela está entrando no 9º mês. E o meu filho lá em Brasília, a esposa dele também está grávida, está com 6 meses. Louvado seja Deus. Tudo isso para mim é bênção. Criança é bênção do Senhor. Tá? Bom. Aí eu tô morando nessa cidade, nesse lugar, com a minha filha e o meu filho. E passando necessidade. Eu não tinha fogão. Eu cozinhava na lenha. Isso mesmo, na lenha. Mas não murmurava, não reclamava, não, de jeito nenhum. Morava nesse lugar. A casa que eu morava, gente, vou contar pra vocês aqui, a casa que eu morava nem de aluguel era. Porque se fosse de aluguel eu não teria condições de pagar. Essa casa estava abandonada lá nessa cidade. E eu simplesmente entrei nessa casa. E fui morar nessa casa com meus 2 filhos. Com um pouco de coisa que eu tinha dentro de casa. Tá? Não muito, vou logo dizendo. Praticamente nada. E quando foi um dia, eu me deparei e não tinha nada para comer. Mas faz que nem a viúva, né? Aquela viúva que tinha um pouco de azeite. Eu tinha um pouco de massa de milho. E quando foi nessa noite, eu fiz um cuscuz pequeno,
e dividi para mim e meus 2 filhos. E deixei mais um pouquinho de massa de milho, daquela mesma massa, para me fazer um cuscuz no outro dia de manhã para dar para eles comer. E eu coloquei eles para dormir e fui me deitar também. Mas graças a Deus, louvado seja Deus, eu oro de dia, de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. E quando foi nessa noite, eu me ajoelhei antes de deitar e comecei a orar. E logo eu senti a presença do Espírito Santo de Deus me acalmando. Porque quando você começa a orar com o seu coração aquebrantado, você sente a presença de Deus. Não foi só uma vez que eu senti a presença de Deus na minha vida. Muitas vezes. E sinto. E eu comecei a orar e chorar. Me peguei chorando, mas eu chorava de uma maneira tão, sabe, não era um desespero. Era um choro, mas era um choro assim como o Espírito Santo de Deus estava me consolando, me acalmando. Mas eu chorava abundantemente. Era um choro que eu vou falar para você. Era um choro até bom. Estava saindo tudo assim de dentro. E eu orei, chorei bastante, senti a presença de Deus, acalmando o meu coração e deitei. Dormi, quando foi no outro dia, acho que poderia ser umas 3 horas da manhã, mais ou menos, acendi o fogo de lenha, fiz aquele cuscuz com um pouco de chá para meus filhos, deixei lá para eles e saí. De onde eu morava para o Gama, do Goiás para Brasília. Atravessei a divisa, de pé, só Deus e eu. Saí de madrugada, porque eu lembrei que eu tinha um amigo que tinha uma padaria lá no Gama. E ele tinha muitos funcionários. E eu lembrei, eu vou deixar o cuscuz feito, meus filhos vão comer, e eu vou sair pro Gama, lá na casa dessa pessoa, na padaria, vou pedir um emprego. Se ele não tiver emprego, mas pelo menos eu tenho certeza que eu não vou voltar com as mãos vazias, porque Deus vai me ajudar, que eu vou trazer bastante coisa para dar comida aos meus filhos. E assim eu fiz. Eu fiz, sabe, na direção do Senhor, eu pedindo direção. Senhor, me direciona, não sou eu, mas é o Senhor que vai me levar. Não deixa nada de ruim acontecer comigo, porque quem já morou em Brasília sabe o perigo que é de andar de pé em Brasília. Mas eu saí de madrugada e eu fui de pé. Saí de madrugada e eu já cheguei lá no Gama. Vou te falar uma coisa, o sol já estava bem alto. Bem alto. Poderia ser mais, quase de 8 para 9 horas mais ou menos da manhã. Eu saí de madrugada. Bom, mas aí, glória a Deus, eu encontrei essa pessoa e conversei com ele. Perguntei se ele tinha emprego. Ele falou que emprego, estava com o quadro da padaria já completo. Mas ele ia me abençoar de outra forma. E eu vou falar para você. Ele pegou 2 sacos, sabe? De papel mesmo, sabe? Mais grandes, sacos grandes, sabe? Cheios, mais cheios, lotados de comida. Entendeu? E colocou dentro de... Eu pedi para ele colocar dentro de um saco de fibra que ficava melhor para me levar. Forte. Eu sou forte. Deus me deu força, não só espiritual, mas física também. Louvado seja Deus. E eu levei esses 2 sacos, agradeci a ele, agradeci a Deus e voltei no P2, de pé, gente, com esses 2 sacos, um de um lado e um do outro. Satisfeita, feliz, louvando a Deus, agradecendo a Deus por essa bênção. E cheguei em casa, muito mais de meio-dia, mas muito mais. Já tarde, mais ou menos, praticamente umas 2 horas da tarde. Mas eu cheguei em casa. Hoje eu tenho problemas nas pernas, nas juntas, eu sinto dores
É um problema chamado artrite reumatoide. Talvez seja porque eu tenha andado bastante quando eu era mais nova. Hoje eu sinto dores. Mas eu cheguei em casa. E o que você não vai acreditar. Olha o que aconteceu. Quando eu chego em casa, a Carol, que era a mais velha, falou assim: mãe, veio um homem aqui em casa procurar a senhora. Ele andava de bicicleta. Eu digo, um homem? Que homem foi esse? Ele deu o nome, ela disse, não, ele não disse o nome não, só disse que Deus tinha mandado ele procurar a senhora e ele encontrou, tem certeza que é a senhora. Eu digo, é. Se for de Deus, ele vai voltar de novo para me dizer o que é. E me desliguei, né? Fomos comer, agradecer a Deus. Passou quando foi mais tarde, já quase à noite mesmo. Chega esse homem de bicicleta lá na porta lá de casa. E fala assim para mim: boa noite, minha irmã. A paz do Senhor. E eu, a paz do Senhor. Eu vim aqui porque Deus mandou. Olha só, gente. Eu não conhecia esse homem, eu nunca tinha visto esse homem na minha vida. Eu nunca tinha ido na igreja desse homem porque eu congregava numa igreja que estava ainda dentro de uma casa de família, né? A gente ia quando tinha culto. Ainda não era o templo feito por mão de homens, era porque era na casa dessa pessoa, dessa irmã. A gente ia para lá. Então esse homem que chegou lá em casa falando isso, eu não conhecia ele, eu nunca tinha ido na igreja dele, não conhecia os irmãos da igreja dele. E ele falou, eu vim aqui, minha irmã, porque Deus mandou. Ontem no culto, Deus mandou eu procurar você. E eu estava procurando aqui nessa cidade aqui, nessas ruas todas, e não tinha encontrado até chegar na sua casa. E a pessoa é você. Deus me mostrou que é você. E eu digo, louvado seja Deus. E aí eu comecei a lembrar das orações, eu comecei a lembrar da calma que o Espírito Santo colocou no meu coração naquele momento que eu estava chorando e orando. E ele falou, eu vou te abençoar. Deus pediu para te abençoar. Vamos lá em casa. Aí eu fui com os meninos. E quando nós chegamos lá na casa dele, até roupa nós ganhamos. Tu acredita? Vocês acreditam? Vocês acreditam no poder de Deus? Vocês têm fé no Senhor? Vocês têm fé no sobrenatural de Deus? Eu tenho, gente. Porque Deus faz assim. Porque Deus tem feito tanta coisa na minha vida. E é isso. Eu tenho sofrido muito na minha vida. Eu tenho passado por lutas, por tribulações. Eu tenho passado por perrengues. Eu tenho passado por tantas coisas, sabe? Por calúnia, por mentira, por tanta coisa. Mas sempre Deus está comigo e sempre Deus depois desembaraça tudo, revela tudo. E sempre me traz a dignidade, sempre mostra para as pessoas que eu sou uma mulher de fé e de caráter. Louvado seja Deus. Bom, mas aí nós voltamos para casa e ele ajudou a trazer as coisas. Gente, comida, roupa, calçado. Deus, usou aquele homem para nos abençoar. Por isso que eu digo para você, gente, tenha fé no Senhor. Quando você pedir as coisas para o Senhor, você peça de coração sem duvidar. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é Deus e Ele faz. Quando Ele diz que faz, Ele faz. Por isso que eu falo para você, a fé, você tem que acreditar naquilo que você ainda não está vendo. Você está necessitando, você está precisando. Não, você está olhando com seus olhos carnais, você não está vendo que nada é propício, nada está acontecendo do jeito que você está querendo. Mas pelos seus olhos da fé, você já está vendo que tudo já está acontecendo, já aconteceu de bom. É assim que você exercita a sua fé. Bom, mas não fica por aí não. Quando eu falo para você que eu sou um milagre de Deus, é porque eu sou um milagre de Deus. Olha só. Esse meu olho aqui, meu olho esquerdo, eu hoje estou enxergando que é uma beleza. Louvado seja Deus. Mas você sabia que eu era cega? Eu era perfeitamente com os meus olhos, todos dois. Eu enxergava que era uma beleza. Só que quando eu tinha 15 anos de idade,
eu levei uma pancada neste olho. Eu fui comprar um gás pro meu pai, lá em Floriano, onde eu morava, numa merceariazinha que tinha perto. E eu fui de bicicleta, com o bujão amarrado na garupa. Como eu falo para vocês, eu sou mulher de muita força, tanto espiritual como física. Louvado seja Deus. E amarrei, sabe aquelas ligas que no finalzinho da liga, ela é comprida no final, de um lado e do outro tem assim, como se fosse um caminho de guarda-chuva, que sempre a pessoa amarra assim, na garupa da moto? Pois é, uma daquelas. Só que quando eu cheguei na mercearia, o dono da mercearia foi me ajudar a tirar o bujão. Ele falou assim, segura aqui no guidão da bicicleta que eu vou tirar. E eu segurei. Só que ele deixou escapar a ponta. Quando ele soltou, não deu para segurar a ponta de uma vez, para segurar, para poder ir soltando devagar. Ele soltou, quando ele soltou, ela fez. Desenrolou de uma vez e bateu aquele cabinho no meu olho. Eu tinha 15 anos de vida, gente. E quando eu completei 38 anos de idade, eu ceguei dessa pancada. Eu já morava em Brasília, com meus filhos, com netos também. E eu fui para a igreja. E de repente, gente, um dia de quarta-feira eu estava louvando, né? Fazia parte do grupo de louvor e também cantava solo, né? Eu estava lá com o papel da música que eu ia cantar, eu ficava atrás das irmãs para louvar, né? E elas na frente, eu ficava atrás, para não gostava muito de ficar na frente, para não me aparecer muito, né? E eu ficava atrás. E eu olhei para o papel. Quando eu olhei para o papel, eu já não estava enxergando nada, estava tudo embaçado. Louvado seja Deus, porque eu sabia o hino. E eu olhava para o papel ali, para as pessoas verem que eu estava olhando, mas não estava enxergando mais nada do meu olho esquerdo. Bom, mas também não falei nada, fiquei ali, terminou o culto, fui para casa, alegre, conversando. Quando eu chego em casa, eu vou e falo para o meu ex-marido, né? Eu digo, olha, tá acontecendo assim com o meu olho e eu vou fazer uma consulta. Aí nós fomos no outro dia numa ótica popular. O médico fez a consulta e falou assim, eu não vou deixar você nervosa, não quero que você fique nervosa, mas você está perdendo a visão. É bom que você procure fazer uma consulta particular. E eu fiz essa consulta particular. E lá a médica detectou que eu estava com glaucoma, é isso, glaucoma. E que eu ia cegar dos 2 olhos. Bom, aquilo ali me deixou depressiva. Você nem imagina o quanto eu fiquei depressiva. Chorava, só queria ficar sozinha. Ficava fechando os olhos assim e decorando as coisas dentro de casa, porque eu achava que eu realmente ia ficar cega dos 2 olhos. Só que um dia, a minha mãe mandou me chamar para ir para Floriano e eu voltei para Floriano. Lá o médico falou que era 6 mil reais, só de um olho, a cirurgia. E que eu não tinha nada de glaucoma. E eu entregando a Deus toda a vida. Não tive condições, meus pais não tiveram condições de me ajudar nesse tempo de fazer a cirurgia. Foi o tempo que eu fui para o Goiás, passei bom tempo no Goiás. E nesse tempo, fui providenciando, né, orando sempre, fazendo a vontade do Senhor. Eu pregava, eu louvava, eu evangelizava, eu orava pelas pessoas. Eu tinha na minha casa, onde eu morava, eu tinha um quartinho de oração, louvado seja Deus. Eu tinha o meu caderno com mais de 40 pessoas que eu orava toda madrugada, 3 horas da manhã. Então eu não ficava pensando toda a vida no meu olho, não. Eu ficava pensando, era em Deus, gente. Eu sei, nunca tive dúvida que Deus podia fazer tudo na minha vida. Chegou o momento de eles me chamarem, né, que eu levei os papéis lá para fazer a cirurgia pelo SUS. Quando chegou o tempo da cirurgia. Foi bem no dia que começou a Covid-19, aquela primeira vez. Quando eu cheguei no hospital, o hospital tinha lá a placa, tudo fechado. Voltei para casa, tempo indeterminado, né, para a Covid. E passou esse tempo todo, e eu sempre na presença do Senhor. Acabou o Covid. Veio outro ano.
Tornaram me chamar e eu fui. Quando eu chego lá, torna bem no tempo que começou outra vez a segunda parte da Covid. Por isso que eu falo para você que tudo na nossa vida tem o tempo certo, a hora certa. Porque não sou eu, nem os médicos, nem pessoa nenhuma que determina o tempo. É Deus. É tudo no tempo de Deus. Bom, não deu certo no Goiás fazer. Eu volto para cá e venho morar em Cristino Castro, no lugar chamado Violeta. Lá, falo com a minha mãe, a gente coloca os papéis e tudo lá no SUS. E aí mandaram me chamar. Já estava terminando o Covid. Mandaram me chamar. E eu fiz a cirurgia. E hoje eu estou enxergando. Mérito meu? Mérito dos médicos? Os médicos ajudaram, sim. Mas é o milagre de Deus. Porque se não fosse Deus na minha vida, eu não estava enxergando. Já fiz a cirurgia do segundo olho, porque tinha uma catarata, né? Já fiz, o ano passado. Aqui em Cristino. Não foi nem aqui, né? Foi arrumado aqui, né? Foi no tempo da campanha eleitoral e eu fui fazer. Fiz. Para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu enxergo dos meus 2 olhos. Mas eu não estava cega desse outro olho, não. É porque precisou fazer mesmo a cirurgia. Né? Bom, mas aí apareceu na minha vida um problema chamado artrite reumatoide. E eu fico em pé, eu caminho. Mas eu quero falar uma coisa para você. Eu já andei nos braços do meu pai. Eu já andei de muletas. Quando eu digo para você que eu sou um milagre de Deus, é porque eu sou um milagre de Deus. E eu nunca perdi a fé no meu Senhor, porque eu tenho certeza. Por mais enferma que eu estava, nunca perdi a fé em Deus. Eu fiquei feia, gente. Feia. Não, gente, eu tô linda. Eu sou linda para Jesus. Sabe? Eu sou princesa de Deus. Milagre de Deus. Mas, gente, eu andei de muletas. Quando eu cheguei na casa do meu pai, eu sentia dores terríveis, dores que eu gritava, eu embolava. Minhas mãos ficam assim enrijecidas, meu pescoço entorta, minhas pernas ficavam assim, ó, enrijecidas. Eu não andava, eu só gritava. Artrite reumatoide, quem quiser pesquisar, aí você pode pesquisar o que é artrite reumatoide, que tipo de dores a pessoa sente. A intensidade das dores que você vai ver o quanto a pessoa sofre. E a artrite reumatoide não tem cura, porque ela dá nas articulações de todo o corpo da pessoa. Se ela chegar na articulação do coração, acabou. Ou seja, eu corro o risco de morte, né, gente? Olha só meu dedo. Juntas. Ó. Ela deforma a junta da pessoa. E não é só isso, não. Aqui, ó, alto. Eu me vi tão desesperada, sentindo tantas dores, sem eu saber o que era. Ia para o médico não detectava nada. Que eu comecei a tomar aquela injeção chamada beta-30. A beta-30 eu tomava dentro de 20 minutos, 25 no máximo, passava a dor. Eu estava pulando. Era incrível. Porque é assim que a beta-30 faz. Mas, por outro lado, apesar dela passar as dores imediato, ela estava acabando com os meus ossos. Ela estava piorando, porque eu fiquei viciada na beta-30, porque de 30 em 30 dias eu tinha que tomar beta-30, e depois começou de 20 em 20 dias, depois começou de 15 em 15, e depois não estava mais dando certo. Eu comecei a tomar menezolida, cataflã, diclofenaco, esses remédios assim que passavam as dores das juntas. E passava, gente. Mas acabava com minhas juntas, com meus ossos, com articulação. Piorava depois. Até que eu fui fazer um tratamento, e sempre entregando na mão do Senhor, fui fazer um tratamento em Floriano. Comecei o tratamento com a ajuda dos meus pais, porque eu mesma não tinha condições. Fiz exame ortopédico. Depois fui fazer a consulta com a médica de artrite, que vai uma vez por mês em Floriano. E ela viu que eu estava com artrite reumatoide. Porque, veja,
minhas mãos. Parecem garras de aves. Artrite reumatoide. E é isso. Ela passou uns remédios chamados Predizin, Tecnomed, que eu tomo toda a vida, não posso tomar. Quando eu demoro a tomar esses remédios, as crises voltam. Não como antes, louvado seja Deus. Nunca mais na minha vida eu senti dores como eu sentia antes, depois que eu comecei a tomar esse medicamento. Mas eu sinto. Tem dias que meus braços estão doendo, isso aqui está inchado, fica aquelas bolas, sabe? Ó, fica assim, isso aqui fica alto. É dessa forma. Por isso que eu falo para você que eu sou milagre de Deus. Nunca mais eu andei de muletas. Nunca mais eu andei no braço dos meus pais. Para levantar da cama, eu gritava demais. Precisava da minha filha mais velha, da minha mãe, da minha irmã e do meu pai para poder levantar, porque eu não tinha como. Eu desaprendi de andar. Gente, eu não andava. Eu fiquei paralisada. E depois que eu comecei a tomar esse medicamento, eu comecei a aprender a andar igual uma criança que está engatinhando e começa a dar os primeiros passos. Foi assim que aconteceu na minha vida. Foi assim que aconteceu comigo. Eu aprendi a andar. Eu não sabia mais andar. Eu paralisei. Eu não caminhava. Com muito esforço, com o milagre de Deus, eu andei. Hoje eu sinto minhas pernas fracas, sinto. Hoje eu sinto dores, sinto. Mas eu caminho. Eu faço ginástica. Já fiz até academia. Faço aqui dentro da minha casa. Porque eu não posso engordar. De maneira nenhuma eu não posso engordar. Por isso, eu faço ginástica não é por boniteza, não. É necessidade. Já fiz zumba. Por necessidade. Porque quando eu estou muito inchado, porque os comprimidos também, o Predizin, que é corticoide, gente, me deixa inchada. Retenção de líquido também. E eu preciso fazer muitas coisas para suar. Hoje, eu estou assim, pregando a palavra para você. Eu estou aqui falando para você que Deus é bom e o diabo não presta. E pedindo a você que aceite a Jesus, pedindo a você que tenha fé em Deus, porque Deus é tudo na minha vida e é tudo na sua vida. Ele pode ser tudo na tua vida. Eu quero dizer para você que eu sou o milagre de Deus. Eu fui cega, fui paralisada das pernas, dos braços, do pescoço, de tudo. E hoje eu estou aqui contando essa história para você. Louvado seja Deus. Eu sou o milagre de Deus. E é isso, gente. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que você já enxerga. E eu já enxergava a minha saúde. Eu já enxergava eu aqui pregando. Eu já enxergava eu lendo a palavra do Senhor. E é isso. Eu fiquei depressiva, fiquei com medo de não enxergar, porque isso acontece com a gente mesmo. A gente sente medo. É tanto que eu fui procurar uma diaconisa, chamada Irmã Celina, lá em Brasília. E quando eu cheguei na casa dela, foi no tempo que eu estava cega do olho. Eu estava dentro de um quarto só chorando. Quando amanheceu o dia, tomei banho, troquei de roupa e saí. Não sabia a hora que eu ia chegar em casa. Saí de manhã. Eu cheguei em casa já de tarde. Eu fui procurar essa irmã, não sabia a casa dela, mas saí procurando, sabia mais ou menos a direção onde ela morava. E fui procurar porque eu estava agoniada, sabe? Eu queria desabafar, eu queria falar com alguém. E fui. E quando eu cheguei na porta da irmã Celina, que eu bati no portão, ela abriu o portão, alguém veio abrir o portão e ela lá da porta lá dentro, ela disse: entra, minha irmã, porque Deus me mostrou que você ia chegar aqui em casa hoje. É assim que Deus faz. Ele me mostrou que você vinha aqui na minha casa hoje. E eu entrei. Nós passamos o dia junto, eu, ela e mais 2 irmãs que chegaram. Porque Deus faz isso. E nós passamos o dia conversando, falando sobre os nossos problemas, mas falando, focando em Deus. Orando. Fazendo a vontade de Deus. E quando eu saí, 5 horas da tarde daquela casa, eu já saí renovada. Eu já saí dando conselho para as pessoas que sentiam que estavam com depressão.
Sabia disso? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. E é isso. Hoje eu estou enxergando. Hoje eu estou caminhando. E pregando o amor de Deus para você. E é isso que eu quero falar para você. Por isso que eu falei dessa palavra aqui. E rogavam-lhe para que ao menos tocassem a orla do vestido de Jesus, né? E todos os que tocavam ficavam sãos. Eu toquei na orla do vestido de Jesus. Pelos olhos da fé. E eu estou aqui. Mas imagina, você ficou boa da artrite reumatoide? Não. Os médicos falam que não tem cura. Se Deus quiser me curar, Ele me cura de uma vez. Acaba com tudo, né? Eu ainda sinto. Mas estou aqui. Estou falando e andando. Eu fico em pé. Eu ando, eu corro, eu faço ginástica. É isso. Por isso eu quero falar para você, acredita em Deus. Deus pode fazer tudo na tua vida. Deus é maravilhoso. Se não for Ele, nada se pode fazer. Porque os médicos ajudam. Eles trabalham para isso. Eles estudam para isso. Mas se não for Deus na vida deles também, não adianta. Os prefeitos, os governadores, os presidentes estão para, né, na presidência, nas câmaras e tudo para ajudar a população. Mas se não for Deus na vida deles, não faz nada. Então Deus é tudo. E é isso que eu quero falar para você. Tá? Já passei por tudo isso. Estou aqui contando a história para você. Eu sou o milagre de Deus. Agradeço a Deus por tudo. Por isso que eu agradeço a Deus todo dia. Por isso que eu agradeço a Deus em tudo. Por isso que aonde você me vê, você viu. Eu fui para aquele evento lá na Câmara dos Vereadores, né? Eu falando lá no microfone naquela hora e falando, em nome de Jesus. Porque tudo eu digo em nome de Jesus. Em qualquer lugar que você me vê que eu estiver falando, eu vou dizer, glória a Deus. Aleluia. Seja dado ao nome de Deus. Eu sempre falo isso. Porque eu nunca esqueço que Jesus está na frente de tudo. É isso. Eu não importo com quem vai dizer, irmã Regina é doida, aquela mulher é doida, eu só vivo falando em Deus direto, eu só falo em Deus, o meu assunto é Deus. Eu não tenho outro assunto, é Deus. É Deus. E aí, Deus de novo. É isso. Então, glória a Deus, aleluia, glorifico a Deus por este momento tão especial de estar aqui contando o meu testemunho para vocês. Estou contando esse testemunho para vocês, gente, para edificar a fé de vocês. Para que vocês tenham mais fé no Senhor Jesus. Tá? Para que vocês, quando você for orar para Jesus, pedir alguma coisa para Jesus, vocês peçam sem duvidar. Sem duvidar. Tá? Mas não esqueçam também que é tudo no dia dele, na hora dele, no tempo dele. Da maneira que ele quer. Ele não vai dar nada para o seu deleite, para você usar da maneira dissoluta que você quiser. Não. Ele sempre vai dar uma coisa para você que ele vê que é para o seu bem, que é para o bem da sua família. Tá bom? Não esqueça disso. Louvado seja Deus. E é essa palavra que eu deixo para você hoje, esse testemunho que eu deixo para você, para a edificação da sua vida. Tá? Eu sou a Regina Célia e desejo um ótimo dia para você. Graça e paz, a paz do Senhor. Para quem for ver de manhã, à tarde, à noite. Um abraço carinhoso a todos vocês. Tá bom? E fica na paz de Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.